A vergonha não é um sentimento, é uma execução social. Quando alguém tenta te humilhar em público, não está apenas fazendo um comentário infeliz ou uma piada fora de lugar. Está tentando apagar quem você é diante dos outros. Está tentando reduzir sua presença, diminuir seu espaço, arrancar sua autoridade sem tocar em você. E o corpo sabe disso antes da mente. O calor sobe pelo pescoço, o peito aperta, o tempo desacelera. Por alguns segundos, você sente como se tivesse sido empurrado para fora do grupo, como se tivesse se tornado pequeno demais para existir ali. Esse impulso imediato de se explicar, se defender, rebater ou até pedir desculpas não é fraqueza moral. É biologia. Durante milhares de anos, ser envergonhado significava ser excluído, e ser excluído significava morrer. O problema é que o mundo mudou, mas o instinto não. E quem entende isso, usa contra você. A maioria das pessoas perde no exato instante em que reage, porque reagir é aceitar o jogo, é entrar no enquadramento que o outro criou, é tentar provar que você não é aquilo que foi dito, o que, paradoxalmente, cola sua identidade exatamente naquela acusação. Quanto mais você se explica, mais você se coloca abaixo. Quanto mais você se justifica, mais você se curva. O agressor sabe disso. Ele não está interessado na verdade. Ele quer a reação, quer o tropeço, o silêncio constrangido, o olhar no chão. Quer dirigir a cena, quer que você dance. Existe, porém, um ponto de ruptura. Um momento em que a dinâmica pode ser invertida. Não com gritos, não com ataques, não com inteligência emocional de manual barato, mas com uma mudança de eixo tão simples e tão desconcertante que desmonta qualquer tentativa de humilhação antes mesmo que ela se consolide. Esse conhecimento não é novo. Foi usado por líderes, estrategistas e figuras de poder por séculos, não para serem amados, mas para serem intocáveis. E quando você entende isso, algo muda de forma permanente. A vergonha deixa de doer. Ela passa a revelar. Revela quem está tentando subir às custas de quem. Revela insegurança disfarçada de superioridade. Revela medo travestido de ataque. O erro comum é acreditar que o oposto da vergonha é o orgulho. Não é. Orgulho ainda depende do olhar externo. Orgulho ainda reage. O verdadeiro oposto da vergonha é a indiferença. Mas não a indiferença teatral, ensaiada ou defensiva, e sim aquela indiferença sólida, silenciosa, que pesa no ambiente. A indiferença que faz o outro se perguntar se passou do limite. A indiferença que transforma o agressor em alguém deslocado, exagerado, inconveniente. Para chegar nesse ponto, porém, você precisa abandonar algo muito mais profundo do que respostas prontas. Precisa abandonar a necessidade de validação. Quando alguém te humilha, o cérebro entra em alerta máximo. A amígdala assume o controle e interpreta aquilo como uma ameaça existencial. É por isso que você sente vontade de reagir rápido. É por isso que o silêncio parece perigoso. Mas no jogo social moderno, quem reage perde. Quem se apressa se expõe. Quem tenta corrigir a percepção do outro, confirma que aquela percepção importa. O verdadeiro estrategista entende que a humilhação nunca é sobre o alvo, é sempre sobre quem ataca. Pessoas satisfeitas não precisam diminuir ninguém. Pessoas seguras não buscam plateia. Toda tentativa de humilhação é uma confissão involuntária de fragilidade. É alguém dizendo, sem perceber, eu preciso que você seja menor para que eu me sinta maior. Quando essa compreensão se instala, algo muda internamente. O calor desaparece, a urgência some. Você deixa de ser o personagem e se torna o observador. E o observador é sempre a figura mais perigosa na sala, porque não está emocionalmente comprometido com o resultado imediato. Ele não reage, ele avalia, ele escolhe. É aqui que entra o vazio, o espaço que quase ninguém suporta, o silêncio logo após o ataque. A maioria das pessoas corre para preencher esse espaço, porque o vazio gera ansiedade. O vazio expõe, o vazio retira o apoio da multidão. Mas quando você sustenta esse silêncio,
Quando permanece imóvel, olhando diretamente, sem raiva, sem sorriso, sem desespero, algo estranho acontece. A atenção da sala se desloca. As pessoas param de olhar para você e passam a olhar para quem falou. O agressor, que esperava resistência, encontra o nada. E o nada é desconcertante. Ele começa a duvidar, a se explicar, a tentar suavizar, a rir sozinho. Cada segundo que passa, a tentativa de humilhação fica mais evidente e mais feia. Esse silêncio não é passividade, é recusa. É você se negando a carregar um peso que não é seu. É você devolvendo a vergonha para quem tentou te entregar. Sem palavras, sem esforço, apenas presença. Quando o outro tenta corrigir a cena dizendo que era brincadeira ou provocando de novo, isso não é força. É desespero. É alguém tentando recuperar controle depois de perceber que perdeu o enquadramento. E nesse ponto, qualquer ajuda da sua parte é um erro. Quanto menos você faz, mais o ataque apodrece no ar. Quando você finalmente fala, se falar não é para se defender. Defesa é submissão disfarçada. É aí que entra a inversão psicológica. Em vez de responder ao conteúdo do ataque, você responde ao comportamento. Você trata a fala do outro como algo estranho, inadequado, emocionalmente exagerado. Um simples "você está bem?" ou "isso foi inesperado" muda completamente o eixo da interação. A conversa deixa de ser sobre você e passa a ser sobre o estado mental de quem atacou. Ele agora precisa explicar por que falou aquilo, precisa justificar sua agressividade. E quem justifica, perde. Existe ainda uma variação mais devastadora. Às vezes o ataque contém um fundo de verdade. E é exatamente isso que o agressor espera que você esconda. Quando você concorda sem vergonha, quando assume o ponto com naturalidade, o ataque morre. Não há como humilhar alguém que não se envergonha. A vergonha só funciona onde existe negação interna. Quando você aceita suas falhas, suas limitações, suas imperfeições, ninguém mais pode usá-las como arma. O agressor fica sem munição. Ele percebe, tarde demais, que atirou em alguém que não sangra daquele jeito. Tudo isso acontece diante de uma plateia. E a plateia importa. Porque humilhação é sempre um espetáculo. O objetivo nunca é você. É a reação dos outros. O riso, o constrangimento, a validação social. Quando você permanece calmo, quando não implora por simpatia, quando não se coloca como vítima, a multidão muda de lado sem perceber. Não por empatia, mas por instinto. Pessoas seguem estabilidade, seguem controle, seguem quem não parece afetado. O agressor passa a parecer instável, carente, deslocado. Um olhar trocado com alguém da plateia, um microgesto de descrença, um silêncio prolongado, são suficientes para isolar quem tentou atacar. Ele se torna o estranho, o exagerado, o inconveniente. E isso nos leva a um ponto mais profundo. Tudo isso só funciona se houver uma fortaleza interna. Técnicas falham quando o interior está frágil. Microexpressões denunciam medo. A verdadeira imunidade à humilhação nasce quando você deixa de permitir que pessoas aleatórias auditem seu valor. Quando você sabe quem é, o que construiu, o que suporta e o que ainda está construindo, palavras externas perdem força. Não porque você se tornou insensível, mas porque se tornou inteiro. A vergonha dói apenas onde existe auto-engano, onde existe algo escondido, não aceito, não integrado. Quando você encara suas próprias sombras, quando reconhece suas falhas sem dramatizar, você se torna opaco ao ataque externo. Nada cola, nada fere, nada penetra. Você passa a entrar em ambientes não para ser aprovado, mas para observar. Não para ser aceito, mas para avaliar. A hierarquia se inverte silenciosamente. E a partir desse ponto, qualquer tentativa de humilhação deixa de ser ameaça. Ela se torna sinal. Um sinal de que alguém perdeu o controle emocional. Um sinal de que alguém se sente menor. Um sinal de que você ocupa um espaço que incomoda. E isso, para quem entende o jogo, não é um problema. É informação. A verdadeira destruição de alguém que tenta te humilhar não acontece no momento do ataque. Ela acontece depois,
quando você entende que o poder real não está na resposta, mas no reposicionamento. A maioria das pessoas acredita que vencer uma humilhação é sair por cima verbalmente, ter a melhor frase, a resposta perfeita, o comentário que gera risos. Isso é ilusão. Isso ainda é dependência da cena. Ainda é atuar para a plateia. O verdadeiro domínio começa quando você percebe que nem toda batalha merece existir. Que algumas pessoas só existem socialmente, enquanto recebem reação. E quando essa reação desaparece, elas desaparecem junto. Existe um nível mais profundo de indiferença que não é técnica, é estado. Nesse nível, você não está se controlando para não reagir. Você genuinamente não sente nada. O ataque não te atravessa porque não encontra onde se apoiar. Isso acontece quando sua identidade deixa de ser frágil, quando você não constrói mais sua noção de valor com base em aceitação social, reputação momentânea ou aprovação externa. Quando alguém tenta te diminuir nesse estágio, soa tão irrelevante quanto um estranho gritando na rua. Você percebe o barulho, mas ele não altera seu trajeto. É aqui que muitas pessoas falham, porque tentam aplicar estratégias externas sem ter resolvido a estrutura interna. Querem usar silêncio como arma, mas por dentro estão em pânico. Querem parecer calmas, mas estão implodindo. O corpo trai, a respiração acelera, o olhar foge, a microexpressão denuncia insegurança. Nenhuma técnica funciona quando o interior ainda pede permissão para existir. É por isso que o trabalho real começa longe do confronto. Começa na construção de um núcleo interno que não depende do julgamento alheio. Pergunte a si mesmo com brutal honestidade: por que a humilhação dói? Não é porque alguém falou algo. É porque, em algum nível, você acredita que aquela pessoa tem autoridade para definir algo sobre você. Talvez porque ela represente o grupo. Talvez porque você tema a rejeição. Talvez porque você ainda não tenha se perdoado por certas falhas. Enquanto houver pontos não integrados dentro de você, alguém sempre poderá apertá-los. A humilhação só machuca onde existe vergonha não resolvida. Quando você encara isso de frente, algo muda radicalmente. Você começa a aceitar seus defeitos sem teatralidade, sem tentar compensar, sem criar personagens. Você sabe onde é forte, sabe onde é fraco, sabe o que está construindo e sabe que nenhuma dessas coisas precisa ser explicada. Esse tipo de autoaceitação não é suave, ela é firme, ela cria peso, e peso social gera respeito silencioso. A partir desse ponto, surge uma habilidade rara, a capacidade de tornar alguém inexistente sem agressão. Não é o silêncio ressentido, não é o tratamento frio carregado de emoção, é a exclusão natural. A pessoa fala e você continua sua ação. Ela insiste e você muda de foco. Ela provoca e você segue sua vida como se nada tivesse ocorrido. Isso destrói quem vive de atenção. Porque a atenção é oxigênio social. Retire o oxigênio e o fogo apaga sozinho. Algumas pessoas vão tentar escalar. Vão ficar mais agressivas, mais sarcásticas, mais barulhentas. Isso não é força, é desespero. É alguém tentando recuperar relevância à força. E quanto mais você mantém sua postura, mais claro fica para todos quem está desequilibrado. Você não precisa expor ninguém. A própria pessoa se expõe. O tempo trabalha a seu favor quando você não se compromete emocionalmente com o ataque. Existe também um momento em que o contra-ataque é necessário, mas ele deve ser cirúrgico, curto, preciso, sem emoção. Uma única frase bem colocada pode desarmar completamente alguém que passou minutos tentando te diminuir. Não é sobre humilhar de volta, é sobre inverter a posição. Quando você pergunta algo que revela a motivação por trás do ataque, você quebra o encanto. Quando você faz o outro explicar por que está tentando te envergonhar, você expõe o jogo. E o jogo só funciona enquanto permanece implícito. O erro comum é falar demais. Quem fala demais se justifica. Quem se justifica perde altura. O poder está na economia de palavras, na calma, no ritmo lento, na ausência de pressa.
Quem não tem pressa comunica que não está ameaçado. E quem não está ameaçado ocupa a posição superior automaticamente. Mas tudo isso converge para uma verdade ainda mais profunda. O verdadeiro antídoto contra a humilhação não é social, é existencial. Quando você deixa de construir sua vida para agradar, quando deixa de se moldar para caber, quando aceita que nem todos vão gostar de você e que isso não é um problema, a tentativa de humilhação perde sentido. Não há como envergonhar alguém que não negocia sua identidade. Nesse estágio você entra em ambientes não para ser validado, mas para observar. Não para se defender, mas para medir. Não para provar, mas para decidir. A hierarquia muda sem anúncio. Pessoas sentem isso mesmo sem saber explicar. É uma combinação de postura, silêncio e ausência de necessidade. É o tipo de presença que não confronta, mas intimida. A maioria das pessoas nunca chega aqui porque prefere o conforto da aprovação à solidez da autonomia. Preferem ser aceitas do que serem inteiras, e por isso continuam vulneráveis, continuam reagindo, continuam presas ao ciclo eterno de explicação, defesa e desgaste emocional. Quando você rompe esse ciclo, algo curioso acontece. Você começa a atrair menos ataques. Não porque se tornou mais bonzinho, mas porque deixou de ser um alvo fácil. Predadores sociais buscam reação, não resistência. Buscam emoção, não estrutura. Quando não encontram retorno, procuram outro lugar para se alimentar. E se alguém ainda insiste, você já sabe. Não é você que está em perigo. É a pessoa que acabou de revelar sua própria fraqueza em público. Você apenas observa, ajusta, segue. A humilhação perde o poder quando você entende que ela nunca foi sobre verdade. Sempre foi sobre controle. E quando você retira do outro a capacidade de te controlar emocionalmente, o jogo acaba. Sem barulho, sem aplauso, sem cena final. Você não precisa vencer todos. Não precisa ser admirado por todos. Não precisa responder a todos. Precisa apenas se tornar alguém que não pode ser movido com facilidade. Alguém que não se explica por reflexo. Alguém que escolhe quando falar e quando desaparecer. Esse é o ponto em que a tentativa de te diminuir se transforma em erro estratégico do outro. E erros estratégicos têm consequências silenciosas. Pessoas perdem espaço, perdem acesso, perdem relevância, sem que você precise fazer nada além de permanecer inteiro. Se esse vídeo te ajudou a enxergar essas dinâmicas com mais clareza, deixa um like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos nesse nível.